Eu quero meditar com vocês. Eu viajei, mas já tinha, na verdade, eh, preparado este assunto para estar ministrando. É um assunto novo, nunca preguei detalhes dele, mas não este assunto aqui, que é sobre o pai equilibrado. Vamos estudar, abra a Bíblia, Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Nós fizemos uma leitura alternada com toda a igreja, do versículo 11 ao versículo 31. Então, tanto no versículo 11 quanto no versículo 31, a ênfase que se dá aqui é ao pai, né? No início começa: certo homem tinha 2 filhos, e no final diz: então o pai respondeu. Então, tanto no início quanto no final, o pai, ele ganha aqui uma atenção especial nesse texto. E nós vamos trabalhar ou analisar dentro desse contexto, mostrando a perspectiva do pai. Mais o pai. Embora a gente possa analisar o comportamento dos filhos, como será feito aqui, mas a gente precisa analisar também como o pai reagiu diante dos filhos. Então vamos meditar sobre o pai equilibrado. Diga comigo, pai equilibrado. Colocando o artigo, né? O pai, vamos lá, o pai equilibrado. Então, muito bem. É perceptível nessa parábola o quadro de um lar. Quem lê e quem ouve a história da parábola intitulada Parábola do Filho Pródigo, ou do Filho Perdido, você vai ver que a vinheta desta parábola narra aqui um quadro onde é apresentado um lar, possivelmente um lar de um homem viúvo, porque não aparece a figura da mulher. Então é possível que se trate aqui de um lar de um homem viúvo, porém pai de 2 filhos, morando em uma linda fazenda. Eu estou só descrevendo o texto. Morando em uma linda fazenda, contendo, tudo isso que eu vou dizer aqui está no texto: cabras, bois, servos e grande abundância de terras e bens. Então, tudo isso que eu estou citando, você pode encontrar na parábola. O filho falando de cabrito, o pai falando de um boi cevado. Tudo isso é um contexto de uma fazenda, de um ambiente reservado, né? Naquela época, de um latifundiário, um homem dono de muitas terras. E encontramos, dentro desse contexto que a Bíblia descreve, justamente a pessoa desse pai, com esses 2 filhos, e os servos que trabalhavam para dar conta de todo aquele espaço geográfico aonde eles tinham como lar habitat. Então eles tinham tudo isso. Tudo parecia, a princípio, correr muito bem. Até que um dia, essa história que corria de forma muito bela, contexto familiar começou a mudar. E é claro que, do ponto de vista espiritual, olhando para a parábola, do ponto de vista espiritual, presta atenção aqui as crianças, os irmãos, olhando para a parábola do ponto de vista espiritual, Jesus estava aqui fazendo uma crítica. Jesus estava criticando os judeus.
Se você analisar o contexto, a crítica é aos judeus. Se fôssemos trazer os detalhes tipológicos dessa parábola, diríamos que o pai representa Deus, o irmão mais velho representa os judeus, e o filho mais novo representa os gentios. Então, Jesus está levantando aqui um contexto, narrando um contexto para fazer uma crítica aos judeus, que era aquele que se sentia o detentor da lei, aquele que não violava a lei, te sirvo há tanto tempo, sem nunca transgredir os teus mandamentos. E Jesus, ele, dentro desse contexto parabólico, ele usa essa história para ilustrar a realidade que está acontecendo na dimensão espiritual entre o irmão, entre o filho mais velho, o que chegou primeiro, a primeira aliança foi feita com os judeus, e depois o irmão mais novo, ou o filho mais novo, que é os gentios, que veio depois a segunda aliança com os gentios. Então Jesus, ele pega esse contexto para fazer uma crítica aos judeus, para mostrar os pontos negativos da nação judaica, já que ela se sentia a dona da lei, a detentora da justiça, eles se sentiam os corretos e os perfeitos, os privilegiados e os prediletos do Pai. Então Jesus levanta essa parábola como um método pedagógico para mostrar isso. Então, só a título de entendimento, o filho mais velho representa, e o filho mais novo. Agora, para nós, as lições pedagógicas dessa vinheta parabólica será analisada e aplicada dentro do contexto familiar. Eu não vou explorar aqui a finalidade primeira de Jesus em tratar os judeus e os gentios. Vocês estão entendendo, sim ou não? Nós vamos explorar o contexto parabólico, ou analisar o contexto parabólico para tirar lições de relacionamento familiar, para depois ninguém dizer, violou as regras da hermenêutica. Por isso que eu já estou mostrando que eu não estou inconsciente do que a hermenêutica aponta nesse texto, mas estou pegando emprestada a visão hermenêutica e aplicando dentro de um relacionamento familiar. E o destaque aqui será acerca do pai, mostrando ele como um pai equilibrado. Então, um pai equilibrado. Dentro desse contexto que desejo aplicar aqui esta noite, então eu pretendo apresentar alguns pontos identificadores, alguns pontos que apontam diretamente porque este pai, ele pode ser considerado um pai equilibrado. Vamos lá, versículo de número 12. Vamos lá, versículo 12 da parábola. 1, 2, 3, já. Anotem aí, primeiro ponto, o pai teve equilíbrio diante do inesperado. O pai teve equilíbrio diante do inesperado. Esse pai não esperava que o filho viesse pedir herança com ele vivo. Não, isso não existia. O pedido desse filho foi um pedido surpreendente. A Bíblia diz que o mais novo chegou e disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Isto não é comum, não era uma atitude comum. Todos sabiam que o filho só tinha acesso à herança depois da morte do pai. Primeiro, o filho mais velho tinha direito à porção dobrada da herança,
e, subsequentemente, o filho mais novo ficava com uma partezinha da herança. Então, quando este menino chega, menino no modo de falar, né, de pai com filho, né? Quando esse menino chega para o pai e pede a parte da herança, então o texto está mostrando o pai sendo surpreendido pelo filho mais novo, com um pedido inusitado, pedido que não era comum. E não é um pedido que não era apenas comum, não era um pedido certo, tomar posse da herança com o pai ainda vivo. Então, diante desse pedido, esse pai sofreu 3 impactos de dores. A primeira dor que esse pai sofreu, a dor da violação dos direitos. Eu disse o quê? A dor da violação dos direitos. Seus direitos de pai foram violados. Aquele filho viola ferrenhamente, terrivelmente, agressivamente os direitos de seu pai. Como já disse, pedir herança era, no mínimo, desejar a morte do pai. E ele não somente estava dizendo para o pai, para mim já era para o senhor ter morrido. Eu estou na expectativa de tomar posse do que é meu e o senhor não morre. Então me dê logo que eu não estou aguentando mais esperar o senhor morrer. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E o pior, ele não somente está desejando que o pai estivesse morto, como concomitantemente, ao mesmo tempo, ele está traindo o seu irmão que tem um direito maior. Ele está acelerando o processo. Ele não tinha acesso sem que primeiro fosse dado ao irmão. Então ele viola todos os direitos. Então o pai sofre a dor da violação dos direitos. Segundo, o pai sofre a dor da contrariedade. Eu disse o quê? A dor da contrariedade. É claro que todo pai verdadeiro, ele nutre no seu coração uma boa expectativa em seus filhos. Todo pai verdadeiro. Eu não estou falando de controle, possessão. Eu não digo que o pai tem direito de controlar o filho no que diz respeito aos sonhos, aos desejos na área profissional, com relação ao casamento. O pai não tem esse direito de chegar e, como era tradicionalmente feito, trazer a moça para ele sem que ele tivesse liberdade de escolher. Não. O pai tem direito de aconselhar, o pai tem o direito de apresentar razões, mas não de impor nada. Você vai ter que ser médico, você vai ter que ser professor. Não, nenhum pai tem esse direito. Mas todo pai, ele nutre dentro dele uma boa expectativa. Meu filho vai crescer, vai ser um profissional. Nenhum pai, ele coloca no coração, meu filho vai ser um ladrão. Não seria um pai, seria um monstro. Então, o pai verdadeiro, ele nutre uma expectativa boa para o seu filho. E ele agora vê seu filho tomando essa atitude violenta de se apossar de uma herança que não era tempo. Logo ele percebe que o comportamento daquele menino, as atitudes daquele menino poderiam comprometer o futuro daquele menino, sim ou não? Sim ou não? Então ele percebe, e quando ele percebe isso, automaticamente ele se sente contrariado. Sua expectativa de pai, expectativa moral, esse menino vai ser camarada muito justo, aí ele já chega quebrando o princípio. Esse menino vai ser profissionalmente bom, ele já chega pegando as coisas, querendo conquistar as coisas na facilidade, sem passar processo. Esse menino vai ser socialmente legal, ele trai a pessoa que ele deveria mais amar, que é o pai e o irmão, os maiores bens que lhe restava, já que a mãe não aparece aqui e pressupõe-se que ela já estava morta. Então só lhe restava o pai e o irmão, e ele trai as duas principais pessoas que estão mais perto dele. Então toda a expectativa do pai aqui automaticamente sofre ali um abalo. Agora tudo estava indo
por água abaixo, se desmoronando, justamente por conta da ingratidão daquele filho. Aquele filho, ele, movido pela ingratidão, ele gerador de violação de direitos, ele gera a dor da contrariedade no coração de seu pai, e por fim, ele gera a dor da separação ou abandono. A Bíblia diz que depois de um tempo ele junta tudo que tem e parte para uma terra longínqua, vai para longe, se distancia de seu pai, de seu irmão, vai morar em um outro país. Há versões que diz que ele foi para um outro país. E a ideia de país não está errada, porque quando aparece o contexto cultural, ele está entre gentios, onde há um fluxo de apacentar porcos. Entre os judeus não havia criação de porcos. Então ele sai do contexto judaico e vai para o meio dos gentios. Por isso que a Bíblia diz para um outro país, porque ele vai para o meio de um povo que não tem a sua fé. Ele vai para o meio de um povo que não tem a sua cultura. Quem está me entendendo, diga amém. Então, ele gera a dor da separação, causa uma cisão, divórcio dentro da sua casa. Ele vai embora, deixa o seu quarto vazio. E ele vai, mas não vai dentro dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, que é o princípio do casamento. Eu creio que o filho um dia tem que ir embora, mas ele tem que ir embora dentro de um princípio, que é o casamento. Deixe o homem, pai e mãe, e una-se à sua mulher. Se o filho deixar o quarto vazio, seguindo o princípio, não tem problema nenhum. O problema é quando ele deixa o quarto vazio, quebrando o princípio. Quer sair de casa antes do tempo, quer viver as coisas fora do tempo. E é aí onde mora o perigo. E é por aí que vem um problema para a vida dos filhos. Porque já foi dito que quem quebra princípio será quebrado por ele. Não tem como você quebrar princípio e se dar bem. Não tem como. Então é preciso a gente ter muito cuidado com isso. Então, 3 dores esse jovem causou no seu pai. A dor de violação dos direitos, a dor da contrariedade e a dor da separação ou abandono. Existem situações em que é melhor soltar, liberar, deixar ir, ainda que esta não seja a sua preferência, mas será a sua atitude coerente. Tem hora que tem pai que vê o filho entrando por caminhos e quer segurar. Não, se ele quer ir, tem hora que você tem que soltá-lo. Você não vê esse pai dizendo, não saia, fique aqui, fique naquele cantinho. Não. O filho pediu, o pai deu. Pouco tempo depois ele juntou a herança e partiu. E você não vê o pai, volta, vem cá. Não. Quer ir? Vá. Quer ir? Vá. Irmãos, quando Deus criou pai e mãe, Deus criou a estrutura perfeita para um relacionamento de construção de caráter. Se fosse a mãe, estaria na porta. Vai não. E eu vou ficar como? Isso é atitude de mãe. Mas você vê que na Bíblia, pai tem um perfil diferente de mãe. Entendeu? Isso aqui não é questão de desamor, é questão de perfil. Homem tem perfil, mulher tem outro perfil. Homem tem uma característica, mulher tem outra característica. Mãe tem um comportamento diferente, mais melancólico. Pai, ele já é mais grosso, bruto. Que o pai ensina falando, fazendo. Se o filho não ouve a voz, não presta atenção no comportamento, pai é diferente de mãe. Pai não apela, mãe apela. Pai não faz apelação. Pai diz, quer não? Olhe para mim, faça como eu faço. É assim ou não é? Papai fazia assim comigo. E você talvez não seja diferente, porque isso é uma característica do homem.
Tem nada a ver com brutalidade, maldade. Isso é uma característica do homem. Porque se um filho tiver só a mãe, entendeu? Ele vai crescer muito mimado. Se ele tiver só o pai, ele tem a tendência de crescer insensível, quase psicopata. Quase sociopata, sem sentir nada. Então, Deus é tremendo. Deus coloca um com uma figura e outro na outra figura melancólica para tentar levar o filho a entender os dois lados. Os dois lados. É claro que a mãe tem muito mais poder do que o pai. Na criação de filhos, a mãe tem muito mais poder do que o pai. Viu? Olhe, eu vi um pastor dizer, e eu concordo em número, gênero e grau, com o que esse pastor disse. Se um homem se levantar pela manhã estressado, a mulher tem um potencial tão grande que ela consegue acalmar a casa onde tem um homem estressado. Ela diz, menino, fica quieto que teu pai hoje não está bem. Ela fala até com o louro e com o cachorro. E o cachorro e o louro obedecem. Mas se uma mulher se levantar estressada, não tem homem que controle essa casa. Não tem homem que controle essa casa. Ela perturba o marido, perturba o filho, perturba todo mundo. Porque você vai encontrar na Bíblia que Deus deu à mulher o potencial de edificar a casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Esse potencial Deus deu à mulher. A mulher tem um poder muito grande. Entendeu? O pai bate e a mulher sopra. O pai não sopra, não. É assim ou não é? O pai bate, e ele bate, não estou falando de espancamento, estou falando de correção, seja verbal, físico. O pai bate. E para o pai ele vai aprender. Mas a mãe olha, ele está certo. Foi você que fez assim. Se você não tivesse feito isso, seu pai não teria dito isso. O pai não chega com esse lenga-lenga, mas a mãe chega. E é importante o lenga-lenga da mãe? Claro que é. É por isso que a Bíblia diz que a mulher completa o marido, irmãos. É por isso que a Bíblia diz que a mulher completa o marido. Porque naquilo que o homem é rude, a mulher já tem essa habilidade maior nessa área. E foi Deus que deu para ela. Só que este lar é um lar aonde só tinha. Então, se a mãe não está, então vaza. Tu quer ir? Pode ir. Tu não quer aprender olhando para mim, ouvindo o que eu digo, tu vai mudar de professor, tu vai aprender em outro lugar. Porque essa é a configuração de pai. Agora, preste atenção, veja como esse pai reagiu. Apesar do texto mostrar apenas a figura do pai, mas veja como ele reage. E isso aqui faz parte da atitude de um pai equilibrado. E eu estou mostrando que o pai equilibrado, foi o que eu disse primeiro? O pai teve equilíbrio diante do inesperado. Então, onde é que está o equilíbrio dele? Primeiro, ele recuou. Diga comigo, ele recuou. Tem hora que o pai precisa recuar. Ele tem direito. Você sabe qual era o direito do pai aqui? Pegar o filho, levar para as autoridades e esse filho ser morto apedrejado. Era o direito. Se você ler lá em Deuteronômio, um filho rebelde, ele deveria ser levado aos anciãos na porta da cidade, e o pai dizia, este meu filho, ele é rebelde. E os anciãos iam juntar o povo e dizer, apedreje ele, mate. Porque ele não tinha direito de violar os direitos do pai, ele não tinha esse poder, não era para ele fazer isso. E o pai podia usar isso para levá-lo a uma morte. Mas o pai fez o quê? O pai fez o quê? O que é que Jesus está dizendo? Tem hora que você tem força para quebrar seu filho, mas não quebre. Se quiser o bem dele, recue. Tem hora que o pai precisa o quê? Presta atenção, isso aqui é muito sério.
Se você não aprender a recuar diante de um filho, porque ele é filho, você pode causar uma desgraça na sua família. Que a vontade do homem é: vou partir para cima, vou dar-lhe um murro na cara, vou quebrar ele no cacete, no pau. Mas Jesus está dizendo: recue. Recue. Se ele não quer ouvir você, pelo exemplo que você tem, recue, porque agora quem vai ensinar ele sou eu. Quem vai ensinar esse menino rebelde não é mais você, é Deus que vai lidar com essa situação. Se a gente não ler a Bíblia e aprender para a gente só vai ter teoria na cabeça para os outros. E a gente precisa levar isso a sério, recuar. E saiba que recuar nem sempre é um ato de covardia. Às vezes o recuo, ele se constitui um ato de sabedoria. Diga comigo, é melhor perder para ganhar do que ganhar para perder. Então, recuo nesse contexto é você, às vezes, aceitar perder para poder ganhar lá na frente. É verdade que, às vezes, os outros filhos não vão entender. Não, porque pai não faz nada. Por que pai não faz nada? Porque ele não entende, porque ele não é pai. Entendeu? Ele não é pai. Mas você, como pai, não dê ouvido às vozes de seus filhos que não entendem o que é um pai. Quando ele for pai, ele vai aprender o que é que, como um pai se age. O senhor já recuou alguma vez para seus filhos? Então, quem tem filho grande, já recuou alguma vez para suas filhas? Já recuou alguma vez? Porque quem tem filho grande vai ter que recuar. Quem tem filho pequeno, se prepare para recuar diante de Theo. E vai chegar uma hora que ele vai chegar com a cabeça dura e não invente de usar a autoridade de pai, direito de pai, não. Senão você vai desgraçar a vida do seu filho e a sua vida. Você tem que recuar. Você olhe à frente. Perca agora para ganhar amanhã. É isso que o texto está nos mostrando. Quando o filho disse, da minha parte, o texto diz, e o pai repartiu entre si. Isso é o recuo do pai. Ele deveria repartir? Então, quando ele reparte, ele está dizendo, não tem problema não, eu vou perder agora. Repartiu entre si. Isso se chama recuo. Segunda atitude desse pai, discernimento. Diga comigo, discernimento. Então, duas coisas identificam o equilíbrio desse pai. Primeiro, o recuo. Depois, o discernimento. Esse homem viu o que ninguém mais viu. Esse homem aqui viu o que ninguém mais viu. Tanto em relação a si mesmo, quanto em relação ao filho precipitado, ele consegue ver. Vamos lá. Em relação a si mesmo, ele viu que sua experiência não era uma experiência inusitada. Preste atenção. A ação do filho em pedir foi um ato inusitado, porque não era comum. Mas sofrer com o filho rebelde não é um ato inusitado, porque ele não foi o primeiro. Quem me entendeu, diga amém. Porque inusitado é uma coisa que não é comum. Então, a sua experiência não era uma experiência inusitada. Não era uma coisa incomum que estava acontecendo. Outros pais já haviam sofrido com filhos rebeldes. Você precisa entender, você que é pai, que tem filhos desviados. Não fique colocando a forca no pescoço e se lastimando. Assim, ai, meu Deus, eu sou culpado. Você não foi o primeiro. Nem é o primeiro. Nem será o último a sofrer com filhos rebeldes. Então, se a gente pegar na Bíblia, há um vasto histórico de pais e mães, homens e mulheres de Deus que sofreram com filhos rebeldes. Vamos lá, só um pequeno histórico. Adão sofreu com quem? Adão sofreu com quem? Caim. Noé sofreu com quem? Noé sofreu com quem? Com Cão. Vamos lá, Isaac sofreu com quem? Isaac sofreu com quem? Com Esaú, que queria matar o próprio irmão.
Rebeca sofreu com Esaú, que estava planejando a morte de Jacó. Jacó sofreu com a maioria dos filhos. Sim ou não? Sim ou não? Arão sofreu com quem? Nadab e Abiú, que levou fogo estranho. Isso é só um pequeno relato. Manoá sofreu com quem? Com Sansão, o escolhido. Caba pirrento, porque queria namorar com uma filisteia. Provocou o pai a fazer um casamento fora do padrão divino. Eli sofreu com Ofni e Fineia. Samuel sofreu com Joel e Abias. Davi sofreu com Aminon, Absalão e Adonias. Ezequias sofreu com Manassés e por aí vai. O que tem de homens piedosos e mulheres de Deus que sofreram com filhos, aí você fica, ai meu Deus, isso não era para acontecer comigo, querido. Ninguém quer uma experiência dessa. Mas eu aprendi que Deus dá as suas maiores batalhas aos seus melhores soldados. Deus não permite uma luta que Ele sabe que você não aguenta. Se Deus permitiu isso, é porque Ele vê em você estrutura para passar este processo e nesse processo sair vitorioso. Quem diz amém por isso? Qual foi a primeira atitude deste homem? Recuou. Segundo, discerniu. Eu não sou o único que sofre com filho. Se ele cair, que vá. Que vá. Então, ele viu que ele não era o único. Segundo, ele viu que a ausência do filho não seria para sempre. Irmãos, parece que os pais, eu digo isso pelo meu pai, parece que os pais ele têm um sexto sentido. Papai dizia a coisa e acontecia. Arrisca. Eu conheço de coisas que papai dizia acerca da gente. Se você fizer, vai acontecer isso. E acontecia do jeito que ele disse. Porque parece que o pai tem um sexto sentido, ele vê coisa que ninguém vê. Esse homem disse, pode ir. Mas quando o filho saiu, quando o filho pegou tudo e foi embora, ele chama um servo, vem cá, ei, você aí. Eu sim, vem cá. Não tem aquele bezerro ali? Prepare ele, vá servar ele, cuide dele. Eu preciso desse bezerro aí para uma festa. O servo ficou sem entender, festa, uma desgraça dessa acontecendo nessa casa, o menino indo embora e o dono da casa vem e pede para preparar um bezerro para uma festa. Sabe por quê? Porque o pai viu o que ninguém mais viu. Os servos olhavam e diziam, tchau, fulano. O pai dizia, até breve. O irmão dizia, adeus, o pai. Daqui a pouco a gente se encontra. Deixa eu terminar a tua aula que tu vai ver. O pai viu que ninguém mais viu, discernimento. Agora, presta atenção, o discernimento deste homem não era um discernimento maligno, não era um discernimento com expectativa maligna. Vai acontecer uma desgraça, o diabo vai destruir, não. Ele disse assim, ele vai aprender, vai sofrer e vai voltar. E quando ele voltar, eu vou abraçá-lo, vou recebê-lo e vou fazer uma festa. Ele volta para casa, ele volta. O que é isso? Boa expectativa. Pai crente não fica colocando conversa do diabo na cabeça, porque o filho sai e o diabo fica, vou matá-lo, vou destruí-lo, e você fica com depressão, eu não durmo, ai meu Deus, vai matá-lo. Querido, tu é crente ou não é? Alimenta boa expectativa. Ele foi para perto dos porcos, mas tu tem um Deus que ainda vai na pocica falar com ele. Tu tem um Deus que está olhando ele nessa jornada que ele está tomando, nesse caminho errado. Deus ainda está no controle, é ele que pensa. O menino pensa, eu faço o que eu quero. Deus diz, vou ver se tu faz o que quer. Vou mandar uma fome nessa terra, vou fazer teus recursos se acabar, vou te mostrar que as pessoas não te amam, ama o que tu tens. Quando tu não tiver nada, tu vai descer ao fundo do poço e lá eu falo contigo. Aí acontece tudo que Deus prevê. Aí quando vai acontecendo que o menino está lá no meio dos porcos, aí vem aquela voz do céu, na casa de teu pai tu não era assim. Na casa do teu pai tu não queria comer comida de porcos.
Está lembrado da mesa forrada? Está lembrado dos servos que viam e te serviam? Está lembrado do pão que era colocado? E ele está lá longe chorando. Quantos trabalhadores, meu pai, tem abundância de pão? E o que é que eu vou fazer? Aí aquela voz fala com ele: se levanta, rapaz. Vai embora para casa. Tu não nasceu para morrer no meio dos porcos. Levanta. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lá vem ele pelo caminho, descalço, perambulando, arranhado, magro, com fome, todo maltrapilho. Quando ele aponta lá em cima do monte, o pai está na varanda, escorado na coluna, dizendo: é ele. Eu sabia. Eu sabia. É ele. Aí chama o servo: é ele ou não é? Eu acho que não é não, senhor. Está muito magro, muito feio. Deve ser algum mendigo. Não é ele. Pelo andar é ele. A aparência não é dele não. Mas pelo andar é ele. Vou correr para chegar mais perto. Aí o pai corre. Imagina agora um velhinho correndo. Ele corre. E quando vai chegando, que ele vai correndo para tentar enxergar mais perto. Aí o filho diz: é papai, ele me quer. Eu também vou correr para perto dele. Aí um corre de um lado, outro corre do outro. Um corre de um lado, outro corre do outro. Um corre de um lado, outro corre do outro. Deus tem forma de trabalhar que não está no teu poder. E o que é que eu faço? Recua. Diante de coisas que podem causar tragédia na tua casa, recua. Diante de atitude que pode trazer desgraça, haja com discernimento. Qual é o discernimento? Você não é o único que sofre com filho. Qual é o discernimento? Deus tem forma de ensiná-lo que não está no teu controle, está no controle de Deus. Deus tem forma de ensinar. Quem já esteve no mundo aqui, levante a mão. Quem já aprontou no mundo, não estou querendo recordar pecado não, mas só para você relembrar. Quem já aprontou no mundo, levante a mão. Quem te trouxe para cá? Teu pai ou Deus? Quem te trouxe para cá? Teu pai ou Deus? E por que tu estás com medo? O Deus que te trouxe para cá é o Deus que vai trazer teu filho também. É o Deus que vai trazer tua filha também. Se Deus é poderoso e foi poderoso para te tirar daquele caminho, quem é este Deus que não pode mexer na vida da tua filha e do teu filho? E o que é que eu faço? Recua, age com discernimento, alimente boa expectativa, expectativa na palavra, expectativa em Deus. Deus fará algo grande para honrar a tua fé. Creia nisso, creia nisso. Posso continuar? Diga amém. Equilíbrio. Equilíbrio, pai. Vamos lá, segunda atitude de equilíbrio desse pai. Diga: o pai teve equilíbrio diante do indiferente. Agora vamos lidar com o filho mais velho. Que a gente só costuma falar do filho mais novo. Mas a parábola não fala de um filho só. Fala de 2 filhos. Então, diante do filho mais novo, ele teve equilíbrio. Com relação ao filho mais novo, ele teve equilíbrio diante do inesperado. Mas agora, com o filho mais velho, ele tem equilíbrio diante do indiferente. Versículo 28, vamos lá. Bem rapidinho, já termino. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Mas ele... Quem é que fez isso? Quem foi que fez isso? Outro problema para o pai. Quando passa uma luta, chega a outra. A vida de crente é assim, filho.
Aí você diz, eita, teve vitória. Já tem outra luta no caminho. Parece que o crente não pode ficar sem luta, não. Senão ele fica muito sossegado, muito à vontade, muito relaxado. Aí Deus vai deixando as lutas fracionadas assim, por etapa. Indiferente ao tipo de pessoa desapaixonada, desinteressada. Diferente a um tipo de pessoa insensível. Agora o problema do pai está fora de casa. Na cabeça do filho mais velho. O filho mais velho apresenta sérios problemas psicológicos. Agora o conceito de seu pai tinha caído. Quando o filho mais velho chega em casa e encontra uma festa fora de época, aí diz, que surpresa é essa? Não é tempo de festa. Por que está tendo festa em casa se não é comemoração? Eu não estou aniversariando, papai não está aniversariando, e está tendo barulho de festa, o que é que está acontecendo? Vem cá, fulano. Aí chega o camarada e diz a ele, olha, teu irmão chegou. Hã? Teu irmão chegou. Sim, aí, o que é que... Chegou maltrapilho, sem nada, cabeludo, fedendo. Teu pai mandou dar um banho, botou roupa nova nele, sandália, roupa, anel. Olha, teu irmão está num top agora ali. Estão fazendo uma festa, teu pai montou a orquestra. Tá vendo barulho, tá vendo barulho da banda? Olha, gente tocando, dançando. Está uma alegria dentro da tua casa. Quando o camarada estava dando conceito ali, dando relatório, na mente do filho, em vez do conceito do pai aumentar, papai é muito amoroso, papai é muito misericordioso. Era para ele pensar assim, sim ou não? Papai é bom demais. Isso é um pai com coração de mãe. Mas não, ele pensa o contrário. Isso é um injusto, rapaz. Esse meu pai não me valoriza, esse meu pai não liga para mim. Aí fica. Se perguntar por mim, diz que eu não vou entrar, não. Aí o servo vai lá dentro. O patrão, fulano chegou. Quem? Fulano, cadê ele? Chama ele, o pai animado. Chama para ele ver o irmão dele. Oxe, eu não quero nem ver. Não quero nem perto. Por quê? Por quê? Não, ele está lá, emburrado, lá fora. Aí o pai sai da festa e vai em busca do irmão mais velho. Presta atenção. O irmão mais novo, o pai não foi em busca. O irmão mais velho, o pai vai em busca. Você já parou para pensar isso no texto? O pai sai. Porque o problema do irmão mais novo era diferente do irmão mais velho. O problema do irmão mais velho precisava de uma explicação, porque ele confundiu tudo. Do irmão mais novo não, foi rebeldia, não foi falta de conselho, não foi falta de exemplo. Aí o pai sai para dar uma explicação. O que está vendo, meu filho? Aí o que é que ele faz? Primeiro ele diz, eu tenho tempo de serviço prestado e sequer recebi um cabrito. Não é nem uma cabra, um cabrito. 2, ele diz, eu te obedeço em tudo e sequer tu forneceu recurso para eu fazer uma festinha para os meus amigos comigo. Esse filho mais velho, ele não consegue enxergar o tamanho da graça ministrada pelo seu pai ao seu irmão. Ele tem uma visão totalmente distorcida do que é graça. Ele só conhecia a lei, mas não conhecia a graça. Eram os judeus. O filho mais novo, no meio dos porcos, disse, papai vai me aceitar. Veja, o cara era rebelde, ruim, mas sabia o tamanho do coração do pai. Sabe o que ele pensou? Se papai não me colocou dentro do juiz para ele me matar apedrejado, é claro que papai me ama, ele vai me aceitar, eu vou voltar para casa.
O outro convivia com o pai e não conhecia o pai. Tem gente que está lá fora e conhece mais a Deus do que crente que está aqui dentro. Eita lá. Tem gente que está vivendo uma vida pré-graça, mas parece que ele entende mais o que é graça de Deus do que muitos que vêm para a igreja. Que parece que não existe graça. Que quando Jesus perdoa aqueles que adulteraram, aqueles que pecaram, e quando Deus começa a utilizar, eles começam a criticar. É igual um irmão que me disse uma vez: eu não estou entendendo nada, pastor. Eu disse: entendendo o quê? Quem não está entendendo sou eu. Ele disse: aquele irmão ali. Aí me mostrou. Eu estava lá fumando maconha, me prostituindo. Ele chegou com o grupo de evangelização, pregou, eu chorei, me arrependi. Ele disse para mim: Deus tem um plano na tua vida, Deus tem algo contigo, e eu me rendi aos pés de Jesus. Agora, depois de 2, quase 3 anos, fui chamado para auxiliar, só porque ele não é auxiliar, ele não quer falar mais comigo. Mas ele não disse que Deus tinha um plano na minha vida, e por que quando Deus começa a cumprir, ele não aceita o plano que ele disse que Deus tinha? Tem gente que é assim, irmão. Tem gente que é meio ruim da cabeça. Prega que Deus tem um plano, quando Jesus transforma, que a pessoa vem e fica dizendo: já adulterou. Está cantando ali, mas já pecou. Está pregando, mas eu sei o que ele fez com a mulher dele. Querido, tu sabe o que é graça? Tu sabe o que é misericórdia? Tu sabe o que é? Tu sabe realmente o que é isso? Porque parece que quem veio sabe mais do que você que está aqui dentro. Porque quem veio, não veio procurando os pecados de quem está aqui dentro. Agora quem está aqui dentro fica querendo cavar os pecados de quem veio lá de fora. Então procura saber o que é graça e misericórdia, para tu entender se tu é crente mesmo ou não. Será para ser um culto de doutrina já aqui, né? Veja o conceito do irmão mais novo, mais velho. Preferia festejar com os amigos do que festejar com... Tem gente assim, festa de 15 anos, chama mais os amigos do que os irmãos. Casamento, chama mais os amigos do que os irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Preferia um cabrito do que um boi gordo. Veja que coisa, irmão. O pai mandou matar um boi gordo, ele não quis, mas queria um cabrito. Apontava o passado e recusava o presente. Ele gastou com as prostitutas. E o pai dizendo: eu sei que ele morreu, mas ele reviveu. Eu sei que ele morreu, mas ele reviveu. Eu sei que mas ele gastava. Tem gente que só quer viver do teu passado. Parece que é coveiro, vive cavando para pegar as coisas que Jesus sepultou. Para de ser coveiro, querido. Seja parteiro, ajude a trazer a luz, e não pegar as coisas podres que está lá dentro, sepultada. Ajude a fazer a vida nascer, e não tirar defunto sem estar vivo, sem poder ressuscitá-lo, pegando o passado dos outros para atrapalhar o presente. Enquanto tem gente, irmãos, que está preocupado com o passado, o pai está dizendo: mas ele está vivo hoje. É verdade, ele morreu, estava morto, mas reviveu. Olha o presente. Não julgue as pessoas pelo passado das pessoas. Isso não é um comportamento cristão. Isso não é um comportamento de um servo e de uma serva de Deus. Olhe para o presente, porque se Deus pegar o teu passado também e botar aqui na telinha, então como é que tu quer julgar o passado das pessoas se tu também tem passado? Olha para o presente. Olhe para o presente. Fique em pé. Eu quero caminhar para o final. Tratava o pai apenas como senhor. Perdeu o tempo sem desfrutar como filho. Observe que ele trata o pai só como senhor. Nunca transgredi teus mandamentos. Tu sempre mandou e eu obedeci. Não viveu na intimidade de filho. Tem gente que só vem para a igreja e trata Deus como senhor. Não vive na condição de filho, para desfrutar da intimidade do pai. Viveu como escravo, sem ter nada, embora sendo dono de tudo que tinha ali.
Porque o pai disse: tudo que eu tenho é teu. Tu estás mendigando um cabrito. Não é por causa da minha atitude, não sou eu que sou injusto. És tu que não sabe os direitos que tu tem na minha presença. E aí você vê como o pai foi equilibrado diante do filho mais novo, que lhe surpreendeu, e diante de um filho que não tinha muito equilíbrio, sabedoria, e o pai insistiu com ele. Que coisa, a parábola termina e a gente não sabe o que aconteceu com esse rapaz. Mas pelo menos a gente sabe que o pai tentou recuperá-lo. Eu posso até não saber o que vai acontecer com aqueles que vivem na igreja sem gozar da intimidade de Deus, mas jamais eu fico sem saber de uma coisa: Deus sempre vai tentar te recuperar. Eu posso não saber o que vai acontecer com você amanhã, mas eu sei, Deus está tentando te recuperar hoje. Trouxe você para falar com você aqui nesta noite. Significa que, independente de qual seja a situação, esteja sempre pronto para lidar com aqueles que precisam de recuperação. Quem diz amém? Quem diz amém?